Pensa num coelho. A primeira imagem que vem à cabeça é de um bicho fofo, né? Talvez até o da Páscoa. Mas e se eu disser que por trás dessa aparência existe um universo de mitos, de segredos, que atravessa civilizações inteiras? É essa história que a gente vai desvendar hoje. Sabe aquela história de ver um rosto na Lua? Então, esquece isso por um instante. Porque em muitas culturas pelo mundo, as pessoas não veem um rosto. Elas veem um coelho ou uma lebre. Parece loucura, né? Mas por quê? O que um coelho estaria fazendo na Lua? Pois é, essa imagem do coelho lunar é só a portinha de entrada para um mistério muito maior. Essa ligação ela é tão antiga, tão profunda, que chegou a moldar deuses, a criar heróis e até a definir o que significa existir em várias mitologias. Então vamos combinar. Deixa o coelhinho da Páscoa de lado um pouco, porque o nosso papo aqui é sobre algo muito, mas muito mais antigo e poderoso. Para a gente entender essa conexão, a gente precisa voltar lá no começo de tudo, na associação mais básica que existe, a do coelho com a lua e com a noite. O que seria um animal lunar? Bom, é basicamente uma criatura que tem seu simbolismo todo amarrado nos ciclos da Lua. Pensa só, a Lua rege a noite, a umidade que brota da Terra, as marés. Ela está ligada à fertilidade e, mais importante ainda, àquele grande ciclo de vida, morte e renascimento. Sabe, aquela renovação que nunca para. E aí que o coelho, ele se encaixa nessa descrição como uma luva. Primeiro, ele é um bicho da noite, vive na escuridão. Segundo, a fertilidade dele é lendária, né? É um espelho perfeito daquela força da natureza que os antigos associavam à lua. E para completar, aqueles movimentos dele, super rápidos, silenciosos, ele parece que aparece e desaparece do nada, né? Como se fosse mágica. É quase como se ele vivesse ali na fronteira entre o que a gente vê e o que a gente não vê. E aquela imagem do coelho na lua, ela tem umas origens bem dramáticas. Olha só essa história dos astecas, por exemplo. A lenda deles diz que, antigamente, a lua brilhava tanto quanto o sol. Aí um dos deuses, meio incomodado com aquele brilho todo, pegou o primeiro coelho que viu pela frente e, pá, arremessou na cara da lua para apagar um pouco a luz dela. E a marca do coelho ficou lá, carimbada no céu para sempre. Um baita símbolo de fertilidade, né? Ok, então o coelho já era um bicho da lua. Mas a história não para aí. A partir dessa conexão, o status dele subiu, e muito. Ele deixou de ser só um animal noturno e virou protagonista, um deus, um herói que ensina e que cria. Agora, se prepara porque isso aqui é impressionante. Lá no Egito Antigo, quando eles desenhavam o hieróglifo da lebre, não era só para falar do animal. Aquele desenho significava o próprio verbo ser. Existir. É profundo, né? Para eles, a lebre era a personificação da vida em sua forma mais pura. Era o segredo da existência, da renovação constante. E essa ideia não ficou só no Egito, não. Ela rodou o mundo. Na Índia, por exemplo, tem uma história em que uma vida passada de Buda foi uma lebre que se sacrificou pelos outros. Se a gente for para a China, tem o famoso coelho de Jade, que mora na Lua preparando o elixir da imortalidade. E aqui nas Américas? No livro sagrado dos maias, o Popol Vuh, quem salva a deusa da lua de um perigo de morte. Um herói coelho, claro. Mas talvez o papel mais grandioso esteja na América do Norte. Para vários povos, como os Ojibwa, o coelho não é só um herói, ele é o Deus Criador. O nome dele é Menebush, o Grande Coelho. E ele não é um personagem qualquer. Ele é uma força da natureza que luta contra monstros, que reconstrói o mundo inteiro depois de um dilúvio. Basicamente, ele organiza o universo que a gente conhece. E olha que interessante essa parte. O grande coelho não só cria o mundo, ele ensina a gente a viver nele. Ele é tipo um herói civilizador, sabe? É ele quem dá para a humanidade o conhecimento, as ferramentas para sobreviver, para prosperar. Ele é a conexão entre o mundo dos deuses e o nosso. Tudo bem, até agora a gente só falou do lado heróico, divino. Mas, assim como a lua tem a sua fase escura, o coelho também tem. Tem um lado sombrio, ambíguo e até perigoso. Essa dualidade fica muito clara aqui. É a mesma moeda, só que com dois lados. A fecundidade, que é pura vida, quando passa do ponto vira o quê? Luxúria. A abundância, que é a ótima que alimenta, em excesso, leva à embriaguez, ao desperdício. E aquela mesma força de vida, por ser ligada à noite, ao mistério, acaba sendo associada à feitiçaria, ao oculto. Lembra dos astecas, que jogaram o coelho na lua? Então, eles também tinham 400 deuses coelho. 400. Esse número para eles era o símbolo da colheita sem fim, da fartura total. Só que esses mesmos deuses eram também os senhores da bebedeira e da preguiça. São os vícios que nascem justamente quando se tem demais, né?
E toda essa ambiguidade acabou fazendo com que o coelho virasse um tabu em alguns lugares. Por exemplo, nos livros sagrados da Bíblia hebraica, ele está na lista de animais impuros. Lá na Grécia Antiga, ele era associado a Hécate, que era a deusa da magia, das encruzilhadas. E até aquele jeito dele de pular de um lado para o outro virou símbolo de instabilidade. Da sorte que uma hora tá com a gente e na outra já foi. Agora vamos dar um salto gigantesco no tempo. Como é que esse símbolo tão antigo, tão complexo, sobrevive hoje em dia? Bom, a gente encontra ele num lugar bem inusitado, no campo de futebol. Aqui no Brasil, todo mundo que acompanha futebol conhece o América Mineiro, o Coelho. Mas não é o único não. Tem também o Rio Branco de Americana, lá em São Paulo. E a ideia atravessou o oceano. Em Portugal, o time do Beira-Mar tem um Áureo, o coelho deles. Aí fica a pergunta, né? Se esse símbolo é tão poderoso, por que ele é tão raro como mascote? Principalmente do esporte, que adora bicho que representa força, tipo leão, águia. A resposta, claro, tá lá na história dele. O time que escolhe um coelho como mascote não tá querendo dizer que é o mais forte, tá querendo dizer que é o mais esperto, o mais rápido, o mais inteligente. É sobre superar um adversário maior na base da astúcia. É a vitória da agilidade sobre a força bruta. É um eco daquele herói dos mitos que sempre vencia usando a cabeça. E isso tudo leva a gente para uma reflexão final, né? A jornada do coelho, de Deus, da criação, a mascote de time de futebol. É um exemplo perfeito de como esses símbolos antigos continuam por aí vivinhos à silva, mesmo que a gente nem se dê conta. E aí fica a pergunta no ar: quantos outros mitos, quantos outros símbolos ancestrais estão aí, bem na nossa frente, escondidos, só esperando para a gente redescobrir? Talvez a resposta esteja bem mais perto do que a gente pensa.